Vanessa e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de Fine Tuning. O Foundation Model que eu escolhi para poder fazer a especialização, né, o Fine Tuning, foi o Llama. E eu estou usando o dataset que foi indicado, né, para o trabalho, que é um dataset que, pelo que eu consegui analisar, ele é um dataset de reviews de produtos da Amazon, né. Então, o que a gente vai utilizar é o título, que geralmente, eu olhando ali alguns exemplos, seria o nome do produto, e o content, que é a review dele, né. Bom, então, o que eu pensei de fazer? Eu pensei em, primeiramente, usar o modelo cru, né, sem o treinamento, para ver como que ele reagiria a perguntas relacionadas com review de produtos, né. Eu vi que lá alguns registros são de uma sainha de balé, né, tutu de balé, e eu resolvi fazer algumas perguntas para o modelo cru, antes do processamento, né, do fine tuning, para ver como ele reagiria, e depois, né, que eu fizer o processamento em si, o fine tuning, como que ele vai reagir depois, se ele vai estar mais especializado para responder perguntas referentes a produtos da Amazon. Bom, então aqui a primeira coisa que eu estou fazendo, mostrar o código para vocês, é instalar algumas dependências. Então aqui tem algumas libs de otimização de memória, de carregamento de dataset, de otimização de GPU, tem algumas libs também de treinamento de modelo, que eu vou fazer mais para frente, mas já carreguei aqui. E eu tenho essa lista também de modelos de otimização, usando a representação de 4 bits, para economizar memória e agilizar o processamento, né? Aí aqui mais para baixo eu tô carregando o modelo, como eu falei antes, eu tô usando o Llama em 4 bits. E aqui eu tô preparando ele para gerar respostas, né, baseado em algumas perguntas. Então, essa função aqui de Generate Response, o que ela vai fazer? Ela vai tokenizar a minha pergunta, né, vai formatar ela em um modelo de tokens, que é o jeito que o Foundation Model entende a minha pergunta, vai gerar uma resposta com um limite máximo de 64 tokens e vai decodificar esse token gerado para um texto legível para eu poder entender o que ele me respondeu, né? Então, como eu falei, eu separei algumas perguntas que possam vir de reviews de produtos, né? Então, aqui, por favor, me dê uma review do produto Balé Tutu, né? E de quais materiais podem ser usados para fazer a sainha de balé e quais tamanhos são disponíveis para a sainha de balé, né? Então, aqui, se a gente for olhar o output dele, ele deu algumas respostas curiosas aqui. Então, por favor, me provê a review do produto, né? E aqui ele deu uma resposta assim: você deve estar logado para escrever uma review. Se você não tem uma conta, crie uma. Né? Então, uma resposta bem genérica de algum site, né, algum sistema de review, que para você poder fazer uma review você tem que estar logado, né? Provavelmente ele tirou de algum lugar isso, né, de algum sistema que responde isso. E tem uma outra review que também não fez muito sentido, que é esse aqui, My Pets on April, né? E aí, se a gente for olhar a próxima pergunta para ver se melhora um pouquinho, aí tem de quais materiais são usados para fazer, né? Aí ele fala: a sainha de balé é feita, né, da sainha e do body. Então, não é exatamente o que eu perguntei, né? Então, aqui ele tá falando as peças que compõem a roupa de uma bailarina, né? Uma delas é a sainha, né, de balé, que é o tutu. E aí depois ele fala, né, que a saia é feita de tule, né, que é de onde vem o nome, né, do tutu. E aí ele dá também alguns materiais aqui, né, de tafetá, de algodão, enfim. Mas ele também não me respondeu exatamente o que eu queria, né. E quando eu perguntei dos tamanhos, ele deu tamanhos genéricos que poderiam servir para qualquer tipo de roupa, né. Então, mini, petit, small, medium, large, extra large, né, de roupas de criança. Geralmente quem faz balé é criança, né. Então, ele me deu respostas bem genéricas, algumas até que não fizeram muito sentido. Eu mexi em alguns parâmetros do modelo para ver se melhorava, mas essa foi a melhor configuração que eu encontrei, que conseguiu me responder assim, perguntas que fizessem mais sentido.
Então, eu estou usando essas respostas, né, e esse modelo com essas configurações para poder mostrar para vocês como que ele reagiria a essas perguntas, né. Bom, mais para frente eu estou fazendo o pré-processamento dos dados, né, para o Fine Tuning. Então, eu estou carregando aquele arquivo que vocês passaram, né, o TRN JSON com os dados das reviews de produtos da Amazon. E o que eu estou fazendo? Eu vi que alguns registros estavam sem content. E como o que a gente vai usar é o title e o content, eu achei que não seria legal treinar um modelo com registros que não tem content, que é o resultado que eu estou mais querendo aqui, né? Então, eu estou tirando, né? Então, ele só vai carregar na minha lista de dados pré-processados se ele tiver content, né? Se ele tiver content, aí eu consigo fazer a separação de título e content dele e armazenar aqui nessa minha lista de dados pré-processados. Além disso, eu estou formatando o meu dataset, né, para um modelo de input, output e instrução, tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma instrução para ele, a instrução me dê uma review para o produto tal, né? O input é o title, que é o nome do produto, o título do produto, e o output, que é o que eu espero, é a review, né? Que é o que o meu dataset tem ali de conteúdo. Então, eu estou colocando nesse formato, né, do prompt, que é usado para poder treinar o meu modelo. Aí eu adiciono um EOF aqui, né, um End of File, para indicar que eu cheguei no final do meu registro, para não bagunçar as informações. E depois disso eu vou carregar esses meus dados formatados, né, para treinamento, né? Então, vou pegando uma parte deles aqui para poder fazer o treinamento do modelo. Então, essa é a parte do pré-processamento dos dados e do carregamento dos dados. Então, aqui eles já estão formatados, pronto para a próxima etapa de treinamento. Bom, nessa parte aqui, eu vou então carregar, né, o meu modelo e o meu tokenizador, né, para a gente poder fazer o treinamento, né, continua sendo o Llama, igual o que eu usei no exemplo anterior, com as mesmas informações. E aqui eu tô ajustando o meu modelo, né, com o PEFT, colocando alguns parâmetros aqui que podem tornar o treinamento mais eficiente, né. Depois disso eu vou configurar o SFT Trainer, que é o meu treinador, né, para Fine Tuning. E aí eu vou passar para ele o meu modelo, o meu tokenizador, os meus dados de treinamento, a quantidade de passos do meu treinamento, a taxa de decaimento dos pesos, né, para evitar o overfitting, enfim, várias informações aqui que vão auxiliar, né, no treinamento. E por fim, aqui eu estou fazendo o treinamento em si, né. Então, aqui a gente pode ver que começou, né, com uma taxa aqui alta, né, um pouco ruim, quase 3. E aí, de acordo com o treinamento, né, com os passos que eu defini ali no máximo 60, ele foi se ajustando, né, e foi caindo, né. Então, foi um bom treinamento. Bom, nesse próximo passo, eu tô salvando, né, o resultado desse meu treinamento, né, o modelo e os pesos que foram ajustados com o treinamento em o meu tokenizador. Aí eu tô carregando esse meu modelo treinado e eu tô preparando ele para inferência, né, para começar a fazer as perguntas para ele depois desse meu processamento. Então, aqui eu tenho a mesma coisa, né? Então, aqui eu tenho um Generate Response, que vai pegar as mesmas perguntas que eu fiz, né, lá em cima, e vai utilizar esse modelo treinado e o tokenizador para poder responder essas mesmas perguntas, né? Para a gente poder ver o resultado. Bom, pessoal, e aqui a gente tem o resultado, então, né? Depois do treinamento. Aí eu perguntei, né? Me deu uma review do tutu de balé, né? Ele até adicionou algumas coisinhas a mais, né? Nós amaríamos te escutar seu feedback do produto. Aí ele fala, o tutu de balé é bonito e colorido,
é uma ótima fantasia para recitais de balé. Então, já deu um pouco mais de detalhe, já explicou melhor, foi mais específico, né? Falando da cor, da beleza, onde usar. Aí, quais materiais são usados para fazer o tutu de balé? Aí ele fala, o tutu de balé é feito de um material que estica, que é fino, que é macio, é feito em várias camadas juntas, né, para dar aquela forma de cone. Então, assim, já deu muito mais detalhes. Ela falou todos os materiais, falou como que são os materiais, falou como que é a composição. Então, foi uma resposta bem legal, bem mais específica. E aí ele pergunta quais são os tamanhos, né? E aqui ele fala, né? Está disponível no tamanho M, grande e extra grande, e a cor é preto, né? Muito provavelmente ele deu essa resposta baseada em alguma review que ele foi treinado, né? Mas deu pra ver que ele se tornou muito mais específico, né? Então ele conseguiu responder muito melhor as perguntas que eu fiz. Então foi um ótimo resultado, né, de fine tuning pro modelo Llama. E gostei muito do resultado, espero que vocês tenham gostado também.